Olá, bom dia a todos. Estamos dando início ao primeiro e único podcast desvendando as temáticas da EJA e Educação Física no Brasil. Hoje estão presentes em nosso podcast eu, Amanda Caroline, Alana Roberta, olá, Diego Roberto, oi, e Larissa Silva. Bom dia. Todos estudantes do 5º período do curso de Licenciatura em Educação Física do IFTO Campus Palmas. O tema que iremos trabalhar hoje é Educação Física na EJA. Como pensam os professores formadores de educadores físicos e suas concepções pedagógicas a respeito da EJA no Brasil. Para quem não sabe, a EJA é uma das 7 modalidades de ensino garantidas pela legislação educacional brasileira e é destinada a educandos, jovens e adultos que não puderam concluir seus estudos na idade adequada. Para tanto, contamos com a presença do professor doutor Ronano Pereira Oliveira, docente no Instituto Federal do Tocantins, doutor em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Ciência da Motricidade Humana pela Universidade Castelo Branco, Rio de Janeiro, especialista em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em Gestão Pública pelo Instituto Federal do Paraná, licenciado em Educação Física pela Universidade Federal do Maranhão e bacharel em Fisioterapia pela Faculdade Santa Terezinha, Maranhão. Tem experiência na área de Educação Física, Avaliação Física, Tratamento da Obesidade e Atividade Física e Saúde. Se eu puder se apresentar, pode ficar à vontade. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Podem contar comigo o que precisar. Espero poder contribuir com vocês nessa temática. É um prazer estar aqui, meninas. Muito obrigada, professor. Dentro do contexto educacional, qual foi a motivação que você teve em escolher trabalhar com educação? Olha, desde muito tempo, quando eu ainda era estudante do ensino fundamental, eu já comecei a despertar esse desejo por querer ensinar aquilo que eu aprendia. E às vezes eu tinha críticas às metodologias de ensino dos meus professores e que muitas vezes eu não fazia aos professores, porque eu tinha o desejo de tentar fazer diferente e ver se aquilo funcionava. E isso foi me motivando cada vez mais até chegar à decisão de escolher uma licenciatura para ser a minha profissão. Dentro dessa sua motivação, quais foram as maiores dificuldades encontradas dentro da sua trajetória? Olha, uma das maiores dificuldades que eu venho encontrando é a indefinição dos objetivos do educando. Então, para mim, hoje o maior desafio é ensinar quem não quer aprender. Então, a gente tem o estudante dentro da instituição de ensino, mas ele não tem o desejo de aprender. Às vezes ele tem o desejo de alcançar um nível de ensino, conclusão do ensino médio, conclusão do ensino superior, mas de fato ele não tem o desejo do aprendizado, do desenvolvimento das competências e habilidades que aquele nível de ensino o proporciona. E mesmo com essas dificuldades, se encontra satisfeito com o atual estilo de vida que os senhores têm? Sim, eu encontro satisfação, por quê? Porque eu tenho uma motivação diferenciada. Então eu não penso na quantidade, eu penso na qualidade. Então eu penso que dentro de um grupo de estudantes, se eu alcançar êxito com um estudante daquela turma, eu já estou com minha missão cumprida, porque essa pessoa vai fazer diferença na formação de outras pessoas, ela vai ser uma multiplicadora. E em relação às suas perspectivas no meio da educação, elas foram supridas ou mais frustradas? Eu acho que a maioria foram frustradas, porque a gente sempre a gente traça um cenário ideal e trabalha com um cenário real, mas a gente espera que eles estejam próximos. E quando a gente nota que há um distanciamento entre o cenário ideal e o cenário real e que não há perspectiva de mudança para aproximação desses cenários, seja por parte da gestão escolar, seja por parte das políticas públicas, dos gestores de educação, pela comunidade interna e externa, isso causa um tanto de frustração, sim. E se o senhor pudesse voltar no tempo, o que o senhor faria de diferente em relação à sua formação educacional ou à sua vida social? Eu acho que em relação à minha formação, eu procuraria, ao longo da minha formação, ter aproveitado mais ainda as oportunidades que a instituição de ensino me oferecia, dentro do ensino, da pesquisa e da extensão. Porque no meu caso particular, como eu fazia
2 cursos superiores, eu não tinha 100% na disponibilidade para ambos os cursos. Então eu não consegui aproveitar 100% o que ambos me ofereceu em termos de ensino, pesquisa e extensão, principalmente em termos de pesquisa e extensão, porque o fluxo do ensino é obrigatório, a gente cumpre, então a gente consegue alcançar nas duas situações, mas a pesquisa e a extensão a gente precisa de disponibilidade em contraturnos e que nem sempre eu tinha disponibilidade. Então hoje eu faria os dois em momentos distintos e não simultaneamente. Professor, só para uma melhor contextualização, o senhor poderia falar mais um pouco da sua história, onde o senhor nasceu, quantos filhos o senhor tem, como que foi a sua chegada aqui no estado, o cenário educacional que o senhor encontrou quando chegou aqui, né? Quando chegou na cidade de Palmas, de onde o senhor veio e tudo mais? Eu sou do Maranhão, de Carolina, Maranhão, interior. Então eu já cresci com uma perspectiva de que para ser alguém na vida a gente precisava fazer um curso superior. Isso era ser alguém na vida e era a garantia de um espaço no mercado de trabalho por mérito próprio, sem depender de colocações políticas e outras situações. Então isso era um objetivo de vida. E dessa forma foi que eu fui para a capital para poder estudar e conseguir alcançar esse propósito. Quando eu vim para o Tocantins, eu vim em função do concurso. Passei no concurso, vim para o Tocantins, vim para o interior do Tocantins, cidade que eu nem conhecia, com muita vontade de trabalhar e fazer a diferença, porque eu sempre acredito que a educação promove mudanças, transformação social nas pessoas. Acredito na educação pública séria e de qualidade. E aí foi assim que eu cheguei no Tocantins. Aqui em Palmas, eu vim já bastante tempo depois, eu já tinha 13 anos de trabalho dentro do Instituto Federal, quando eu cheguei a Palmas, e vim com uma perspectiva ainda maior, porque era a primeira vez que de fato eu iria poder trabalhar com um curso de licenciatura em Educação Física. Então era a primeira vez que eu ia formar dentro da minha profissão. Eu já tinha trabalhado em curso superior, mas de áreas afins. Então eu vim com muita vontade. Mas chegando aqui também tive uma decepção, porque eu percebi que os estudantes do curso de Educação Física, eles não têm essa perspectiva elevada, ou seja, parece que uma boa parte dos estudantes não tem a formação superior como prioridade. Parece que o curso superior é a segunda, terceira opção. Há outros objetivos pessoais, às vezes financeiros, que estão à frente da educação. Então, às vezes a gente tem a pretensão de imprimir um nível de formação e que às vezes a gente não tem a reciprocidade do estudante nesse processo. Vamos falar agora um pouco sobre a educação de jovens e adultos. No seu processo de formação superior, o senhor teve algum contato com a disciplina que tratasse a educação de jovens e adultos ou algum tema relacionado? Nenhum contato com a educação de jovens e adultos. O máximo que a gente teve de aproximação, como na época o curso era licenciatura plena, que engloba a parte da licenciatura e do bacharelado, a gente tinha atividade física para a terceira idade. Então a gente conhecia o público que é muito comum estar na educação de jovens e adultos, mas sobre a perspectiva da atividade física para promoção de saúde e não dentro do contexto escolar. E o senhor já trabalhou ou trabalha com essa modalidade de ensino? Se sim, como foi o seu primeiro contato? Já trabalhei. O primeiro contato, no primeiro momento, foi assustador, porque a gente ia trabalhar com um público para o qual a gente não foi formado. Então a gente não tinha experiência no campo do estágio, no processo de ensino-aprendizagem, com jovens e adultos. E tão logo eu ingressei no Instituto, eu já fui destinado a trabalhar com a educação de jovens e adultos integrada ao ensino médio. E diante disso, como que o senhor promovia a participação de todos os alunos? Eu sempre usei de alguns recursos de inclusão, como, por exemplo, jogos recreativos, que facilitava o nivelamento das diferenças de condicionamento físico dentro de uma turma heterogênea. Porque nos jovens e adultos, eu tinha estudantes com 18 anos, eu tinha estudantes com 49 anos, já com uma condição física mais próxima ainda de pessoas de idade mais avançada. Então, para poder integrá-los no mesmo tipo de atividade, a gente procurava utilizar de recursos lúdicos, de atividades recreativas, para que eles pudessem participar de uma forma mais homogênea e sempre trabalhando a partir da conscientização da necessidade da atividade física, da importância da atividade física para a promoção de saúde, para a qualidade de vida,
para a melhora dos processos cognitivos. Então, dessa forma, a gente conseguia ter uma boa adesão dos estudantes da educação de jovens e adultos. Sim, e quais foram as maiores dificuldades que o senhor encontrou nesse processo? Além da falta de formação que o senhor não teve, né, especializada para a educação de jovens e adultos, o senhor encontrou mais algum tipo de dificuldade? Sim, uma dificuldade é porque muitos dos jovens e adultos acreditavam que a educação física poderia ser opcional. Ainda muitos deles tinham a concepção anterior à LDB, em que a educação física era tratada como atividade e não como uma unidade curricular. Então eles achavam que porque trabalhavam no período diurno poderiam ser dispensados da educação física no período noturno, por às vezes já tem às vezes alguma particularidade física que os limitava para a prática de atividade física, então eles achavam que poderiam ser dispensados. E aí a gente teve que trabalhar com eles, mostrar qual que era o propósito da disciplina, trazendo para eles a cultura corporal, a formação cidadã, a partir dos elementos da cultura corporal. Então era um processo de conscientização dessas pessoas para a participação na disciplina de educação física, que muitas vezes eles tinham a visão exclusiva da prática física e não da ação, reflexão, ação. Professor, mas assim, eu não sei se o senhor já teve contato com as diretrizes, né, direcionadas à EJA, mas a própria legislação, o próprio regimento, ele trata essa prática da educação física como facultativa, principalmente por essas causas que o senhor falou. Se a pessoa tem alguma comorbidade, alguma doença que o impossibilite, né? Se ela tem uma carga horária que excede 6 horas diurnas, a questão da idade também, né? Se ela já foi militar, ela já teve exercício militar. Então, a prática é obrigatória, né, vista como unidade curricular, mas ao mesmo tempo ela é facultativa em muitas condições que abrange a maior parte do público da EJA. Então, reflete muito isso que o senhor falou. Mas é que nem sempre a legislação, a política pública, ela é criada e desenvolvida por pessoas que têm a vivência na ponta. Então, nesse sentido, muitas vezes eu não concordo com o que tem na legislação, mas eu garanto o direito deles. Se o estudante tem isso garantido, eu não vou descumprir, mas eu vou trabalhar na conscientização. Então, o que eu demonstrava? Por exemplo, um estudante que tinha uma jornada de trabalho extensiva e de trabalho braçal e que queria a dispensa, eu ia mostrar a ele que a atividade física, da aula de educação física, poderia auxiliá-lo na recuperação do seu desgaste físico e no outro dia ele ter mais disposição para o trabalho. Então, com situações dessa natureza, eu acabava conseguindo ter uma adesão maior, porque até as pessoas que têm uma limitação física, seja por um problema ortopédico, cardíaco, respiratório, a gente tem limitações, ou seja, situações que você deve tomar o devido cuidado, mas a gente raramente vai se deparar na escola com uma restrição total à prática de atividade física. Então, o professor de educação física, nesse sentido, ele deve procurar esses conhecimentos para fazer as adaptações necessárias para que todos possam participar, e participar justamente pela conscientização, que é o propósito da educação física desde os parâmetros curriculares nacionais de 98, que o estudante tem essa capacidade crítica de compreender qual que é o significado daquela atividade física do ponto de vista cultural, do ponto de vista biológico, e a partir dessa compreensão ele possa se dispor à prática. E sobre esse ponto da qualidade de vida que o senhor abordou, como que ocorreu o resgate da qualidade de vida e saúde? Tipo, hábitos de autocuidado, cultura corporal e etc. O senhor trabalhava isso nas suas aulas, na EJA? Não, na minha na minha fraca recordação, porque já faz mais de 10 anos, a última vez que eu trabalhei com a EJA, a gente trabalhava mesmo, era mais na perspectiva da diversificação. Então, trazer vivências corporais diversas para que eles pudessem se identificar com alguma prática e a partir daí procurar incorporar isso no seu estilo de vida, porque eles passavam apenas 3 anos. Aliás, nem passavam 3 anos, porque a EJA era reduzida, então, se não me engano, era 1 ano e meio. Eles faziam o ensino médio integrado, a educação profissional, em 1 ano e meio ou 2, era uma coisa assim, era menos que 3 anos, com certeza. Então era muito pouco tempo que você tinha para mostrar uma diversidade de possibilidades, com o intuito que, após a conclusão do ensino médio, eles pudessem incorporar isso no seu estilo de vida, porque essa promoção de saúde, essa qualidade de vida, ela às vezes vai exigir um tempo de prática muito maior. Então a gente diversificava as atividades
para que uma vez que eles pudessem se identificar com alguma delas, pudessem procurar, além da instituição de ensino, espaços, projetos, onde eles pudessem se inserir e, de fato, se tornar um praticante de alguma dessas atividades físicas. Então, era nesse sentido que a gente trabalhava. Professor, e a respeito da sua concepção da educação de jovens e adultos, de que modo a educação física pode trabalhar para a permanência e êxito do aluno no meio educacional? Existem algumas possibilidades. Uma das coisas que eu observei, né, nesses tempos que eu trabalhei, é que muitos, na verdade a maioria dos estudantes da EJA, com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar no Instituto Federal do Tocantins, muitos estavam aqui por quê? Porque o esporte proporcionava outras possibilidades que naquela faixa etária eles não encontravam fora da instituição. Então, às vezes eram pessoas que já tinham uma vivência atlética e aí quando terminavam, quando saíam do ensino regular, que ultrapassavam a faixa etária, por exemplo, de participação em jogos escolares e às vezes morando no interior do estado, não tinham outras inserções e sabendo que o instituto tinha jogos internos e que a faixa etária era mais ampla, eles vinham para a instituição porque eles queriam usufruir das práticas esportivas, participar dessas competições. Então a gente percebeu que uma boa parcela dos estudantes vinham pelo esporte e se mantinham dentro da instituição pela oportunidade que o esporte criava fora da sala de aula, na participação de eventos esportivos em outras instituições, em outras cidades, em outros estados. Então eles ampliavam um leque de conhecimento de outros cursos quando viajavam para outras instituições, conhecimento de outras culturas quando viajavam para outras regiões. Então essa foi uma forma como eu percebi que a educação física contribuiu muito para a permanência desses estudantes dentro da instituição. Só para explicar para vocês a respeito desses jogos que o professor citou, o Instituto Federal ele tem jogos, né, do Instituto Federal, em que os estudantes eles participam de etapas estaduais, regionais e nacionais. E essa idade é até 19 anos, correto, professor? Então, ela abrange alunos assim que já completaram o ensino médio, já estão no ensino superior, mas que também não concluíram o ensino médio e estão na EJA, eles conseguem participar também por terem essa faixa etária até 19 anos, né? Então, como o seu professor falou, muitos alunos eles se mantinham, né, por essa forma de poder participar dos jogos, mesmo após já terem concluído a idade de até 17 anos, que abrange os jogos escolares, né? Então, muitos eles não conseguiam participar, né, no ensino regular dos jogos escolares e aí completavam a idade dos 17 anos e aí conseguiam participar posteriormente dos jogos dos institutos federais até 19 anos de idade. Só fazendo uma correção aqui, a primeira vez que eu tive a oportunidade de trabalhar com a EJA foi de 2006 a 2010 e nessa época os jogos dos institutos permitiam a participação até 25 anos. Então, por isso que a gente tinha uma participação maciça dos estudantes da EJA em função dos jogos, porque era um espaço que eles tinham para participar. Depois de muitos anos, aqui reduziu para 21 e posteriormente para 19. Professor, o senhor como especialista em saúde e mobilidade, como eram feitas suas abordagens nas aulas de educação física para tornar a aprendizagem significativa para os alunos do público da EJA? Era fazer a adequação respeitando a individualidade biológica. Então, considerando que com essa heterogeneidade que os estudantes da EJA tinham, principalmente em função da diferença de idade, como eu tinha estudantes de 18 anos e estudantes de 49 anos, quando a gente desenvolvia as atividades práticas, a gente fazia adaptações para aqueles que tinham qualquer restrição ou limitação de mobilidade, ou fazia atividades que pudessem nivelar essas diferenças e que todos pudessem participar em igual condição de participação. Como boa parte do público da EJA não era efetivamente preciso participar das aulas, como eram feitas essas avaliações dos alunos? Tinha muitos alunos que não participavam das suas aulas ou a maioria participava? Nunca tive esse problema. Todas as vezes que eu atuei de 2006 a 2010 e depois no ano de 2013, eu nunca tive um estudante que teve um cenário que não podia participar 100% das aulas. Todos podiam participar e participaram
de alguma maneira. Até porque as aulas, a gente tinha aulas teóricas, aulas práticas, aulas teóricos e práticas, então eles sempre participavam e de forma muito similar. Qual a relação que o senhor pode fazer entre o ensino regular e o público da EJA? Quais as principais diferenças e semelhanças? As semelhanças é que o propósito da educação física na escola é muito semelhante no regular e na EJA. Então você trabalha com os elementos da cultura corporal, desenvolvimento dos valores cidadãos, formação pessoal, formação profissional. Quando a gente olha para esse viés, os objetivos da educação física são praticamente os mesmos no regular e na EJA. E as dificuldades são diferentes. No regular, muitas vezes o jovem ele não tem restrição física, mas às vezes ele não tem vontade de vivenciar o que é proposto. E na educação de jovens e adultos, muitas vezes ele tem vontade de vivenciar, mas ele tem limitações físicas que nem sempre o permite. Qual a sua concepção final a respeito da educação de jovens e adultos no Brasil, no cenário atual? Na minha concepção, a educação física ela deve ser obrigatória na educação de jovens e adultos, porque esse olhar da dispensa ainda é um olhar retrógrado. É quando se olhava apenas como atividade física, quando não se olhava para a reflexão da atividade física, para o pensar sobre a atividade física, a construção do conhecimento proveniente da atividade física. A atividade física, na educação física escolar, é um meio, não um fim. Então, o fim estão voltados para os objetivos educacionais. Então, mesmo que o indivíduo da educação de jovens e adultos tem algum tipo de limitação física que não permita vivenciar todas as práticas, mas ele estando inserido numa turma, observando a participação dos colegas, participando das discussões em cima daquela temática, ele vai formar os seus valores provenientes da educação física. Então, na minha concepção, a educação física deveria ser obrigatória na educação de jovens e adultos, tal qual é na educação regular. Por fim, professor, já estamos finalizando a nossa entrevista. Eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor tem algum conselho, para que nós, futuros professores, que possamos ter encontro com esse público da EJA, ou até no ensino regular mesmo, advindo das suas experiências da EJA, quais conselhos e dicas e adendos que o senhor pode fazer para que nós possamos ter uma melhor experiência futuramente, quando tivermos contato com esse público da EJA? A minha sugestão é a seguinte: como no nosso curso de educação física, a gente tem a disciplina de educação de jovens e adultos, mas a gente não tem nenhuma outra disciplina voltada para a atuação na educação de jovens e adultos, especificamente com os conteúdos da educação física. Por exemplo, a gente tem escola 1, 2, 3 e 4, estágio 1, 2, 3 e 4 que se destinam à educação infantil, ensino fundamental, séries iniciais, séries finais e ensino médio. E a gente não tem nenhuma unidade curricular de aplicação dos conhecimentos da educação física na educação de jovens e adultos. Então, minha sugestão é que vocês procurem os professores das diversas disciplinas que nós temos e desenvolvam com eles projetos de ensino e de extensão destinados à aplicação na educação de jovens e adultos. Então, por exemplo, aqui nós temos cursos técnicos integrados ao ensino médio na educação de jovens e adultos. Então, que vocês procurem os professores, desenvolvam projetos e vão fazer essa experiência de ensino-aprendizagem com o público da educação de jovens e adultos. Porque aí vocês vão ter uma vivência prática sob supervisão de um profissional de educação física que pode ou não ter tido a formação, como eu, mas que pode também já ter tido experiências como eu tive. Então, eu não tive formação para isso, mas eu já tive experiências com esse público. Então, é uma possibilidade que vai desenvolver um ponto de partida em vocês. No dia que vocês precisarem trabalhar com a educação de jovens e adultos, vocês terão essa referência da participação, seja num projeto de extensão, seja num projeto de ensino, com esse público da educação de jovens e adultos. Professor, dentro da sua contribuição, que tinha uma boa participação dos alunos do público da EJA, qual conselho o senhor pode dar para nós, professores,
para conseguir trazer o aluno para dentro da aula. A gente tem como características que são um público já excluído, de classe baixa e trabalhador. Como trazer esse aluno para a aula de educação física? Primeiro ponto é sensibilidade à percepção das diferenças. Você perceber que há uma heterogeneidade grande, que às vezes eles têm fatores limitantes que são reais, e você tem que promover o quê? Um acolhimento. Aí você não vai trabalhar na perspectiva de um desempenho, e sim da participação. E aí quando você inicia, por exemplo, trazendo jogos recreativos, jogos de salão, você começa a fazer essa conquista dele para a percepção da prática, para vivenciar essa prática, para posteriormente fazer a discussão dos aprendizados que esses jogos, que essas atividades podem proporcionar. E aí eles vão se engajando, e aí posteriormente você vai inserindo atividades com maior nível de dificuldade, e eles certamente terão interesse na participação e perceberão que a construção do seu conhecimento vai estar a partir da reflexão e discussão que eles farão a partir das práticas que eles vivenciarão. E o mais importante, além da aprendizagem e participação na aula, é desenvolver hábitos saudáveis que venham habituar em suas vidas. Hábitos saudáveis e valores humanos, formação cidadã. Certo, então, professor, muito obrigada. Estamos finalizando aqui agora a nossa entrevista. Espero que, assim como foi para a gente, tenha sido muito esclarecedor para todos vocês, e contamos com vocês em uma próxima entrevista. Muito obrigada, professor Ronano. Foi um prazer estar aqui com vocês. É isso. Tenham um bom dia. Obrigado.